Aí, retornamos. Então, a gente estava falando da metrópole, que é a junção é uma cidade muito grande que se junta com cidades pequenas. Formam-se as metrópoles, tá? Naquela configuração de conurbação que você já viu, veja no vídeo anterior o que é uma conurbação, caso você não tenha visto. Então, quando se forma uma metrópole, tá? E isso ocorre de formar, por exemplo, uma outra metrópole em uma outra região. Você tem uma metrópole aqui e uma metrópole aqui. E, de repente, essas metrópoles começam a crescer, a se expandir. Veja que eu estou dizendo que é um crescimento da cidade, é um crescimento da cidade. A cidade cresce e começa a se interagir uma com a outra, uma metrópole com a outra. Então, agora a gente tem um outro fenômeno espacial, que é a megalópole, ok? Então, megalópolis são junções de uma ou mais metrópoles, tá? Ou duas ou mais metrópoles, né? Como descrito aqui no texto. Então, quando duas ou mais metrópoles se expandem em suas regiões metropolitanas até que formam uma única área urbana contínua em metrópoles vizinhas, temos aí a formação de uma megalópole. Temos megalópole no Brasil? Vamos responder isso até o final, tá? Mas lembrando do conceito, é só você entender o conceito. Bom, se duas metrópoles grandes se juntam, formam-se uma megalópole. Vamos continuar aqui. A exemplo de megalópolis, o principal exemplo é a junção entre as metrópoles de Soweto, em Joanesburgo, e Petrória, na África do Sul. Então, você tem duas metrópoles que se juntaram através do processo de conurbação, formando uma megalópole. Temos outras também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos a Boss Wash, a primeira a se configurar ainda nos anos de 1950, assim denominada por se estender de Boston a Washington. Então, essas duas metrópoles, a metrópole Boston e a outra metrópole, que é Washington, elas se juntaram numa conurbação, formando uma megalópole. Ainda nos Estados Unidos, temos, por exemplo, Nova York, Filadélfia, Baltimore, que o termo, né, para essa megalópole é Shipits. Aqui, ó, o termo para essa megalópole é Boss Wash, né, que é Boston e Washington. Aqui, Shipits. Essa nomenclatura, né, é uma forma da gente identificar mais rápido, né? Na verdade, é uma nomenclatura que existe para essas megalópolis. Então, quando você ver essa palavra, Boss Wash, lembra que é uma megalópole entre Boston e Washington. Aqui, Chicago a Pittsburgh, passando por Detroit, São Francisco, que vai de São Francisco a São Diego, passando por Los Angeles. Aqui a gente tem uma outra, esse São Francisco a São Diego, é San, tá? San é outra metrópole, ou outra megalópole, metrópole não. San é a metrópole que vai de São Francisco a São Diego, que fica na costa oeste dos Estados Unidos. A primeira fica na costa leste, né, Boston a Washington. Então, não contente os norte-americanos, os estadunidenses, eles têm duas megalópolis. É muita coisa, tá? Agora aqui nossa situação do Brasil. O Brasil, meu irmão, é o seguinte, não vão cair na pegadinha do malandro, hein? Olha, no Brasil temos o eixo que liga as duas maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Tendo Niterói e Rio de Janeiro nas extremidades leste, passando por Santos, e tendo Campinas, São Paulo com a extremidade oeste. Trata-se da maior concentração urbana do país, que se projeta como primeira megalópole a se formar na América do Sul. A se formar. Tudo bem? Então, Brasil ainda não se configurou essa megalópole. Nós ainda não temos. Ela está em processo de formação. Quando houver a conurbação, né, dessas metrópoles, aí sim no Brasil teremos nossa primeira megalópole, ok? Continuando aqui, tem um outro detalhe, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, a metrópole do Rio de Janeiro, ela está se estendendo, ela está se expandindo mais ao norte. Então, ela está indo para cima. E São Paulo está indo
meio que se espalhando ali, mas o norte do Rio de Janeiro, ele tem uma tendência mais de expansão por conta, né, das usinas de Angra dos Reis lá, né, Angra 1 e Angra 2, que é a usina nuclear, então muito mais próximo dessa fonte de energia e tal, e a cidade se desenvolveu para lá. Então, Rio de Janeiro e São Paulo ainda, por enquanto, não é uma megalópole. Olha só, isso aqui é uma imagem de satélite noturna, né, onde demonstra que Boswash, que é a nossa megalópole lá nos Estados Unidos, que é de Boston a Washington. Então, você tem aqui esses espaços luminosos, ó, praticamente contínuo, né? Olha só, Boston é uma luminosidade contínua até chegar em Washington, formando aqui uma megalópole, tá? Esses espaços luminosos, obviamente, é onde tem maior concentração de pessoas e tudo mais. Aqui temos um outro, né? São Paulo, a capital aqui, né? E toda a região metropolitana, todas as cidades em volta. E aqui você tem Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então, olha os espaços luminosos. Eles não se integram literalmente como aqui. Olha só que coisa de louco. Então, essa integração, quando vier a ocorrer, aí sim nós teremos nossa primeira megalópole. Continuando aqui. Há um outro fator também sobre os estudos de urbanização, que são as megacidades. Aí você vai pensar, poxa, se uma metrópole é uma cidade grande, uma megalópole é a junção de duas cidades muito grandes, né, formando uma megalópole. Então, uma megacidade é algo mais louco ainda. Calma. A megacidade, ela não se trata apenas do tamanho da cidade em si, mas sim a quantidade de habitantes que há nessa cidade, tá? Passou de 10 milhões, temos uma megacidade. Como podemos ver aqui, ó. Em 1975 havia apenas 4 megacidades no globo: Tóquio, Yokohama, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos e Cidade do México. Cerca de 43 anos mais tarde, em 2018, o número de megalópolis no mundo chegaram a 33, sendo 8 delas situadas no continente americano e 3 no continente africano. Sobre as megacidades, né? As megacidades são aquelas cidades que atingem 10 milhões de habitantes, tá? Estou tentando achar aqui no próprio texto, mas não estou achando aqui. A metrópolis que exerce influência em escala mundial polariza no mercado de ações, fluxo de cidades, pessoas. Tá, mas ainda não é isso aqui que eu queria achar. Cadê? Tá, mas é isso. Passou de 10 milhões de habitantes, você tem megacidade. Outra questão, né, são as cidades globais. As cidades globais é aquelas cidades que exercem maior poder de influência a nível global, né? Onde você tem as principais ações, você tem a bolsa de valor funcionando, onde você tem o centro das decisões mundiais. Não que se decida o mundo a partir das cidades globais, mas ela tem um grau de importância, né? Por exemplo, São Paulo seria essa nossa cidade aqui no campo da América, do Brasil, né? São Paulo seria a nossa cidade global. Aqui exemplos de cidades globais como Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Washington, Miami, Boston, Atlanta, tudo nos Estados Unidos. No Brasil, São Paulo. No Canadá, Toronto. No México, Cidade do México. E na África do Sul, Joanesburgo, Buenos Aires, na Argentina e Cairo, no Egito. Todas essas são cidades globais. Eu queria achar a parte que fala 10 milhões de habitantes, se eu não estou errado. Deixa eu não acredito numa coisa dessa. Tá, tudo bem. Continuando aqui. As questões que permeiam agora os grandes centros urbanos são questões relacionadas ao meio ambiente, né? Como você ter uma cidade sustentável, uma cidade boa, fluida para as pessoas. Questões de mobilidade urbana que a gente vem observando, né? Esse quesito aqui, ele é muito precário, principalmente no Brasil, nos grandes centros urbanos, as pessoas vão enlatadas igual sardinhas no trem, no ônibus, e questões socioespaciais. Mas isso tudo a gente vai verificar no próximo vídeo, porque já está dando 10 minutos e se for muito comprido, vocês não assistem. Então eu vou gravar um novo vídeo aqui falando dos espaços urbanos na América e continuar até o final dessa apostila aqui, até acabar ela, tá bom? Muito obrigado, então, por assistir até aqui. Agradeço a sua paciência. Comente aí de qual cidade você está vendo esse vídeo, por favor.
Deixa seu like aí, ajuda na divulgação, fale para os seus colegas. Muito obrigado, tchau. Vou continuar no próximo vídeo, tá?